Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Amém? Nós vamos nesta manhã compartilhar com os amados acerca de um texto muito gostoso, de um presente, na verdade, de Deus. Creio que todos nós gostamos de receber presentes, né? Todos nós gostamos de receber presente. Se alguém que não gosta, isso é raro, é raridade, né? Mas todos nós recebemos um presente. E quando o presente realmente é um presente significativo, mais um motivo para nos alegrarmos, né? E assim sendo, eu quero falar de um presente muito especial. Um presente que todos nós não deveríamos não somente esperar que alguém viesse, mas deveríamos ir em direção ao encontro deste presente. Porque é algo necessário para as nossas vidas. Todos nós necessitamos deste presente. E esse presente não é dado por um pastor, por uma pessoa amada, pela sua esposa amada, nem pelo seu maridão. Não. Este presente é um presente que vem dos céus para nós, de Deus para nós, né? No livro de Efésios capítulo 2, o versículo 8, nos fala o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Graça. Pela graça somos salvos. Nós estamos habituados a pagar tudo. Tudo neste mundo nós pagamos. Nada é de graça. Pagamos, né, para nascer, pagamos para viver, e pagamos para ser sepultado e pagamos para morrer, né? Essa é a nossa vida, a nossa natureza, o nosso dia a dia. Mas aqui, quando se fala de graça, exatamente a salvação. Poucas pessoas realmente conseguem aceitar que a salvação é só pela graça. Ela não tem preço humano. Por isso que o versículo 9 fala: não vem das obras, para que se ninguém glorifique. Vem se gloriar-se. Não vem das obras. A salvação é pela graça. E graça de Deus. É dom de Deus. É uma natureza de Deus, irmãos. Isso é a natureza de Deus. Por isso, ele é muito claro em dizer: porque pela graça sois salvo por meio da fé em Cristo Jesus. A nossa salvação é uma dádiva de Deus. Faz parte dessa natureza de Deus para com todos nós. Por isso, queridos amados irmãos, nós precisamos voltar a pensar, pelo menos nestas coisas importantes para nós, quando se trata da nossa própria salvação. O homem é corpo, alma e espírito. O homem tem que entender que a sua alma pertence a Deus, e Deus está em busca desta alma, ele deseja resgatar, porque dele, vem dele, procede dele. A nossa alma, a nossa vida pertence a Deus. Ele soprou sobre nós quando nos criou. Portanto, devemos nós olharmos e ver o valor desta alma, desta vida que Deus nos deu, nos concedeu. E agora Deus, meus queridos amados irmãos, vem resgatar este homem que jaz no maligno, que perdeu exatamente esse bom relacionamento, essa comunhão para com Deus. Por isso nós precisamos entender de que Deus é quem realmente tem o poder para dar, não há preço. Não temos como comprar de Deus nada. Portanto, se a nossa alma pertence a Ele, cabe a nós entendermos de que nós somos feitura dele. Deus nos criou e nós somos criatura de Deus. Mas, como eu estava dizendo, há esta dificuldade de entender, de reconhecer que a nossa salvação não tem preço. Nós encontramos algumas pessoas tentando, saber o que eu devo fazer. Devo ser um bom homem?
uma boa esposa, um bom esposo. Tudo isso faz parte de um bom caráter. Tudo isso faz parte da natureza de alguém bom. Uma pessoa que pensa realmente no próximo quando faz as suas boas obras. A Bíblia nos fala de um homem muito bom, chamado Cornélio. Se encontra no livro de Atos, capítulo 10, a história dele. Esse homem era tão bom, fazia as coisas que agradavam a Deus, que moveu o coração de Deus, e Deus mandou um anjo para que ele viesse e falasse para Cornélio o que ele deveria fazer. Ele deveria ouvir Pedro, buscar Pedro para que Pedro viesse trazer uma mensagem para ele. Que mensagem era esta? Era apresentando exatamente a Jesus para que ele fosse salvo. Ele não foi salvo pelas suas obras. Ele não foi salvo pelas esmolas, as boas obras que ele estava fazendo, não. Nem pelas suas orações, suas súplicas. Não que isso não interessa, não agrada a Deus. É claro que agrada a Deus. Agrada a Deus porque ele fazia aquilo de coração. Aquilo estava nele. Mas para a salvação não. A salvação precisava dele ouvir o Evangelho para que ele crescesse, para que ele tivesse fé, acreditasse. É isso que Deus deseja, que nós tenhamos em nós a fé, o suficiente em Jesus Cristo, para que pudéssemos tomar posse, porque ela já nos foi oferecida, já nos foi dada. A salvação é um presente de Deus, uma dádiva de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, nos fala claramente sobre isto. Porque Deus amou o mundo, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos deu. Jesus veio a este mundo como o Cordeiro de Deus, como oferta pelos nossos pecados. Se ele veio, se ele nos comprou com seu próprio sangue, não tem preço isto. Por isto, Paulo falando aqui aos Efésios, ele diz: porque pela graça sois salvo, por meio da fé em Cristo Jesus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém diz: não, eu sou bom, eu sou salvo, ou serei salvo porque eu sou bom. Não, não para a sua salvação, para ser um bom homem, ser bem visto, ser amado pelos homens, por aqueles que estão ao seu redor. Muito bem, este é o caminho, essa é a política da boa vizinhança, mas não para a sua salvação, meu irmão, não para a nossa salvação, de maneira nenhuma. Por isso que não vem das obras, não vem do sacrifício. A sua salvação, a nossa salvação, ela vem de Deus, é dom de Deus. O que é dom? É da natureza de Deus. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Deus é grande em misericórdia, porque Deus nos ama. Então isso faz parte da natureza de Deus. Esse é o Deus. Porém, é um Deus justo. É um Deus que não vai de maneira nenhuma atropelar os seus projetos, a sua própria justiça, a sua própria lei. Precisamos fazer o mínimo. Qual o mínimo? Receber, obedecer, ser submisso à palavra dele. Por isso, meus queridos amados irmãos, nesta manhã eu quero mais uma vez compartilhar com vocês acerca da sua salvação, que é oferecida a todos nós. Jesus veio este mundo para que todos sejamos salvos. Não nos custará nada, não há preço humano, não há valores que venhamos a pagar ou a pagar, de maneira nenhuma. É um dom de Deus. Receba, toma posse. Deus deseja que você seja abençoado com este dom de Deus, com este presente. Essa é uma dádiva que todos nós precisamos buscar, correr atrás. O que eu devo fazer? Simplesmente ouvir a palavra, crer na palavra e tomar posse. Tomar posse. Quando nós tomamos posse das coisas de Deus, do presente de Deus, que foi o seu próprio Filho, que morreu lá no Calvário pelos nossos pecados, se sacrificou no meu lugar e no seu lugar, é pelo preço. Esse é o preço dos nossos pecados, e ele pagou por nós. Receba
esta graça de Deus, este dom de Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esta palavra com outras pessoas que muitas vezes estão submetendo a sacrifício para a sua própria salvação. A remissão pelos nossos pecados está em confessar e reconhecer que somente Jesus, somente Deus poderá nos perdoar os nossos pecados. E Ele já nos ofereceu, já nos pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus Cristo, seu Filho amado, a quem deu sua vida por nós. E a Ele nós dedicamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Que Deus assim nos abençoe.